Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, para quem assistir essa live, nós estaremos falando sobre redução de medidas com nano e biotecnologia, com ênfase na circulação, na detoxificação, na microvascularização. Então, a gente vai estar apresentando aqui hoje um procedimento muito legal da P-Line, com o passo a passo dos produtos. A gente vai fazer uma demonstração ao vivo com relação à redução de medidas, usando então os nossos produtos específicos para trabalhar a microcirculação, a detoxificação, a diminuição adipocitária e mais ainda, melhorar a flacidez. Olha só que bacana, né? Então vamos entrando. Boa tarde para quem for assistir, né, essa live depois do término. Nós estaremos falando então sobre redução de medidas com bio e nanotecnologia. Olha que bacana, porque a gente tem muita dúvida, né? E agora surgindo, né, entrando o verão, é importante que a gente tenha alguns procedimentos mais rápidos para trabalhar com a nossa paciente, porque ela vem querendo colocar uma camiseta, vestir aquela calça comprida que ela fique certinha. E como que eu posso fazer um tratamento mais rápido e ter a aderência desse meu cliente, desse meu paciente dentro da clínica? Então a gente vai estar falando exatamente sobre isso. Priscila, Andressa, boa tarde. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, eu vou começar com uma dúvida. Alguém tem dúvida sobre redução de medidas e gordura localizada? Se tiver, deixa nos comentários, porque na hora que a gente for fazer a prática, nós vamos tirar os comentários para que vocês possam ver toda a prática, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Nenhuma pergunta? Carol? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando então sobre gordura localizada. O primeiro passo que eu quero dizer para vocês é que, para que a gente trabalhe gordura localizada, nós temos que observar alguns fatores primeiro na nossa paciente, na nossa cliente. E o primeiro que eu vejo muitos profissionais ainda, né, confundirem-se, eles confundem gordura localizada com gordura generalizada. Então, quando a gente pega uma paciente, uma cliente, quando a gente está falando de todo esse procedimento para redução de medidas, nós estamos falando especificamente de gordura localizada, tá? E a gordura localizada é aquela pessoa que ela não está no sobrepeso e que ela tem essa gordura em uma única região ou em duas regiões no máximo. Então, quando a gente vai olhar essa paciente, vai avaliar essa paciente, essa cliente, mas ela está no sobrepeso, ela não faz academia, ela não faz ginástica, ela não faz treino, ou seja, ela não tem hipertrofia muscular, e você percebe que este corpo ele tem uma gordura generalizada, então nós estamos falando de uma paciente que primeiro ela deve entrar aí com um nutricionista. Então a gente vai trabalhar no sentido do emagrecimento, porque nós trabalhamos na estética com gordura localizada. Aí você me pergunta, mas Lu, e se ela tiver no sobrepeso, vai dar resultado? Gente, nós temos que pensar o seguinte, né? Quando nós trabalhamos uma gordura localizada, a gente trabalha uma região corporal. E as células, elas se comunicam. Então, o que acontece? Esse resultado, ele pode acontecer dele ter uma durabilidade menor, então ela vai ficar pouco tempo reduzida, logo em seguida tem um aumento novamente, tá? Então, a gente precisa entender que gordura localizada é aquela pessoa que não está no sobrepeso, mas ela tem aquela gordurinha no abdômen, ou ela tem uma gordurinha de culote, tem um culotezinho maior, ou ela tem uma adiposidade maior no braço. Então aí sim,
aí é aplicável nós trabalharmos então com esse procedimento, ok? Então a gordura localizada, além de ter o sobrepeso, ela tem outros fatores que podem ser hereditários, podem ser no biotipo, se ela é ginoide ou se ela é andrógena. Então, geralmente, né, sua paciente ginoide, ela vai ter uma predisposição ao acúmulo adipositário, aonde? Na região de abdômen inferior, na região de quadril, na região de coxa. Então, ela vai ter um aumento adipositário nessas regiões. E a sua cliente, que ela é andrógena, o aumento adipositário se dá na área central, né, do corpo, ou seja, nessa região abdominal. Então ela vai ter, por exemplo, as pernas e os braços mais finos e essa região abdominal maior. E é onde nós temos aí um maior risco de problemas cardiovasculares, que é o aumento adipositário da região abdominal, tá? Então são tratamentos diferenciados que nós podemos propor aí para nossa paciente, para nossa cliente. O que acontece quando eu tenho esse aumento adipositário, né? Então, o adipócito que armazena gordura ou triglicerídeo, ele vai aumentando o seu tamanho, vai tendo o quê? Uma hipertrofia. Só que quando ele aumenta o seu tamanho, o que acontece? A circulação periférica, ou a circulação que está ao entorno dessa região adipositária, ela é comprimida. E aí o que acontece? A gente tem menos oxigenação, uma vascularização comprometida, um sistema linfático comprometido. E tudo isso nós temos que levar em conta quando nós pensamos em fazer a redução da gordura localizada, tá? Então o que a gente tem que pensar? Melhorar o processo circulatório, melhorar a oxigenação desse tecido, porque uma vez que eu tenho esse aumento adipositário, eu vou ter esse estrangulamento, né, do sistema vascular, sanguíneo, linfático, eu vou ter esse estrangulamento e vou ter menos oxigenação para esse tecido. Se eu não melhorar essa oxigenação, não melhorar essa microcirculação, eu não consigo auxiliar esse adipócito a fazer a quebra, né, a lise desse triglicerídeo em glicerol e ácido graxo, que é a proposta estética da maioria dos tratamentos, né? O que a gente faz? Usamos ativos lipolíticos que vão agir na entrada, ou seja, na porta beta aí do adipócito. Então a gente tem o receptor beta-adrenérgico, que é através dele que nós vamos estimular essa lipólise, onde a gente vai fazer essa lise e separar o ácido graxo do glicerol. Ele vai sair de dentro dessa célula, vai entrar para a corrente sanguínea. O ácido graxo, por exemplo, ele caminha até o sistema muscular, onde você vai ter a beta-oxidação. Então não adianta só você fazer essa lise do triglicerídeo, você tem que fazer a queima desse ácido graxo, né? Ou seja, transformar esse ácido graxo em ATP. E aí eu preciso que aconteça essa beta-oxidação na mitocôndria muscular para que haja esse consumo energético, né? E o glicerol, ele vai ser encaminhado para o fígado, também será processado. Então, nós temos que pensar nesse panorama para que nós consigamos ter, então, a redução da gordura localizada, ok? Mas eu preciso avaliar a minha paciente, né? Há quanto tempo ela tem essa gordura localizada, quando foi que começou, quais são os alimentos que ela come, né? Como que é a dieta dela diária, será que ela come muito carboidrato, será que ela come muito doce, será que ela toma café demais? Você sabia que tomar café demais pode inibir essa lipólise? Verdade, gente. Eu tenho aqui um elemento, vou mostrar para vocês. Não sei se a Carol consegue só focalizar ou eu coloco mais para frente. É o zinco, tá? O zinco, pessoal, nosso organismo, nosso tecido, ele precisa do zinco
para que eu consiga fazer todo esse trabalho de redução de gordura localizada com a minha paciente. E o zinco, por exemplo, nós estamos no verão, ele é facilmente eliminado pela sudorese. Então, por exemplo, aquele atleta, né, a pessoa que vai para uma academia, que faz muita atividade física, ela tem uma eliminação de zinco. A sudorese dela caminhar, dela estar no sol, então essa sudorese, ela provoca também a eliminação de zinco. Então, nós temos que pensar em repor esse zinco nesse tecido. E nós temos que ver, por exemplo, se na alimentação dessa paciente, ela ingere alimentos ricos em zinco. Porque muitas vezes ela pode até ingerir, mas ela pode comer, colocar junto na sua alimentação um outro alimento que venha a se contrapor, ou seja, ele vai inibir essa absorção de zinco. E mesmo que ela coma alimentos ricos em zinco, ela precisa ter uma boa absorção na região intestinal. Então, como é que está esse intestino? Será que ela tem gases? Será que ela toma leite? Né? E aí ela tem aquela fermentação na região intestinal, então ela tem um estufamento do abdômen, e aí nós pensamos que é gordura localizada, mas é uma disfunção na microbiota intestinal. Então nós temos que pensar em tudo isso, e aliado a essa alimentação, ou seja, aliado àquilo que você vai indicar para a sua paciente quais são os melhores alimentos que favorecem a redução ou favorecem o metabolismo do trabalho que você irá fazer em clínica. Então tudo isso é extremamente importante para que a sua paciente ela tenha êxito no resultado. Hoje, né, nós sabemos que a estética ela não é simplesmente produtos, ela não é simplesmente equipamentos, né? Ela sempre foi avaliativa. Então ela tem assim um conjunto que nós devemos observar para que os resultados sejam efetivos. Estresse também vai fazer com que ela aumente essa gordura adipositária, porque o estresse ele eleva muito o cortisol. E o cortisol, ele é produzido aonde? Na suprarrenal. Então a suprarrenal começa a liberar muito cortisol, o excesso, né, porque o cortisol também é benéfico, mas o excesso de cortisol vai fazer com que ela tenha uma gordura localizada na região de flancos, no baixo abdômen, sabe? Abaixo do umbigo, ela possa ter gordura localizada no baixo abdômen, na cintura escapular, ou seja, na alça do sutiã. Então, se a sua cliente ela é estressada demais, você vai fazer um tratamento com ela e o resultado ele não vai ser igual de uma paciente que ela é muito mais tranquila, né? Que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando uma paciente vem para você, ela está estressada demais, compensa fazer redução? Não. Compensa fazer uma massagem relaxante, uma acupuntura. Eu relaxo primeiro essa paciente, faço uma drenagem linfática que é excelente, né, para melhorar os estados emocionais. Primeiro eu faço isso. É legal que essa paciente ela venha então com o seu nível de estresse diminuído, tá? Bom, uma vez que a gente viu, né, que o nível de estresse também faz com que esse metabolismo adipositário ele fique mais lento, os processos inflamatórios também. Então, os alimentos inflamatórios, eles acabam prejudicando todo o nosso processo em movimentar esse triglicerídeo para fora desse adipócito, para que ele seja consumido como energia e dessa forma reduzir então a gordura localizada, que é o nosso objetivo primário. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Posso continuar? Quero ver os coraçõezinhos que eu não vi aqui ainda, hein? Ó, tô olhando para ele. Vou olhar pro coração. Gilza, minha amiga querida. Nossa, Gilza é tão querida. Gilza, você não tem noção. Ela é muito querida mesmo e manja muito de eletroterapia, viu? Em breve a gente tem novidades, né, Gilza? Bom, tudo bem até aqui? Por que eu falo isso, gente? É muito mais fácil eu chegar a passar um protocolo para vocês. Ah, faça isso, isso, isso e isso. E aí você vai pegar algumas pacientes e vai falar assim, Lu, mas não deu resultado.
Por quê? Porque esse resultado, como eu falei para vocês, depende do processo avaliativo, tá? Então, gente, tratar gordura localizada e não generalizada, observar quais são os hábitos diários dessa paciente, como que ela se alimenta, como que ela come, porque ela fala assim para você: ah, mas eu como tudo certinho. Mas se ela está acima do peso, não está tudo certinho. Não quer dizer que ela coma muito, porque nós sabemos que cada metabolismo é um. A bioquímica do nosso organismo ela é muito diferenciada, ela é muito própria. E muitas vezes uma maçã, que para a Carol faz a Carol emagrecer muito se ela comer todo dia, para mim pode não ter esse mesmo efeito. Por isso que é interessante nós avaliarmos e nós assim começarmos a acompanhar o dia a dia da nossa paciente, para que ela possa ter um resultado legal. Depois a gente vai ver o nível de estresse. Lembra, o estresse pode provocar, ele vai provocar um aumento acima do normal do cortisol, que é liberado pela suprarrenal, e o cortisol ele facilita a gordura localizada, tá? Gilza mandou mensagem, vamos lá. O café, ah, legal, gente, eu tinha falado, eu esqueci, né? Eu vou falando, se vocês não me param, eu vou falando. O negócio é conteúdo, né? Bom, o café, gente, ele deve ser consumido no máximo no dia a dia, ou seja, diariamente. Você toma café todo dia, ok? Você vai tomar somente 4 xícaras de café. Porque uma vez eu falei isso na aula, que eram 4 xícaras. Olha só, Carol, a menina me pegou aquela xícara de sopa e falou: essa pode? Gente, não vai enganar o professor, pelo amor de Deus. Não, é aquela xícara de café pequenininha, tá? São 4 xícaras, segundo os estudos, são 4 xícaras de café, elas já são o suficientes para aquele organismo. Quando a gente ultrapassa essa quantidade, o café em excesso, ele faz com que haja um aumento da expressão de radicais livres. Olha isso. E quando você aumenta os radicais livres, você está falando em aumentar a inflamação, né? Porque a inflamação, ela vem justamente desse desequilíbrio desses radicais livres. E quanto mais radical livre ele vai sendo produzido e vai gerando as espécies reativas de oxigênio, que pode ser oxigênio sinclético, pode ser peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, cada um vai ser lesivo em uma área. Mas em linhas gerais, a formação de radicais livres, ela ataca principalmente a mitocôndria, as organelas, né? Principalmente a mitocôndria e a membrana celular. E aí você pensa assim: eu quero trabalhar o adipócito, é uma célula, ok? E ele tem uma membrana celular, ele tem também uma mitocôndria. Então, quando uma pessoa ela exagera no café, nós sabemos que ela também tem um alto índice aí na formação de radicais livres. E, gente, não é só café, né? A gente toma café, depois toma sorvete, depois a gente, sei lá, se estressa. Aí a gente vai e toma sol, né? Se expõe a uma radiação solar inadequada. Tudo isso é formação de radicais livres. E a gente até tem uma conta, sabe, Gilza, que a gente faz para determinar qual é o índice, a porcentagem de radicais livres que estão atuando naquele organismo, tá? Então a gente faz uma avaliação para a gente saber essa porcentagem, porque muitas vezes a gente acha que é só alimentação, né, inflamatória, que são as farinhas brancas, o leite, que acabam gerando inflamação e, consequentemente, a formação de radicais livres, espécies reativas desses radicais livres, né? Então, nós temos que cercar, porque a gente fala assim: ah, mas tomar um pouquinho de café a mais não faz mal. Só que a gente não sabe quais são as outras atitudes, ou seja, como é que é o estilo de vida dessa paciente que também está fazendo com que esses radicais livres, eles aumentem. Por exemplo, a atividade física, ela é imprescindível, né? Ela é imprescindível. Assim, nós temos que ter essa atividade física para a gente melhorar esse processo metabólico, melhorarmos a beta-oxidação, fazermos a hipertrofia muscular e a oxigenação, né? Porém, gente, atividade física em excesso, uma atividade física que não é feita para você, faz com que haja um aumento, uma expressão muito alta na formação de radicais livres.
Para vocês terem uma ideia, até já contei essa história numa palestra que eu dei. Nós estávamos com uma paciente que a gente estava fazendo tudo certinho. Tudo certinho, a alimentação dela estava regrada. Gente, ela não reduzia, E era uma aluna que estava atendendo, essa aluna é do Sul. Aí ela me ligou e falou, Lu, eu não sei o que aconteceu, todo mundo reduz e essa paciente não reduz. E aí a gente foi fazer uma investigação. E ela fazia atividade física todos os dias, assim, exaustivamente. Então, olha só, atividade física em excesso, você já tem a depressão de zinco, ou seja, já está eliminando zinco, você já elimina cromo, então você vai eliminando alguns minerais, né, oligominerais essenciais para o processo enzimático, ou seja, são eles que vão fazer com que uma enzima ela promova uma reação bioquímica, e aí começou a diminuir. E os artigos, né, eles são muito claros com relação à diminuição de zinco e a dificuldade que a pessoa tem de perder peso ou de perder medidas. E aí nós conversamos com essa paciente, a gente fez assim, então vamos fazer o seguinte, faz só 3 vezes por semana. Gente, na segunda semana, sem brincadeira, ela eliminou quase 10 centímetros em uma única região. E nós começamos a repor o zinco para ela, tá? Então pode ser reposto, você pode utilizar, nós vamos utilizar o zinco na nossa paciente modelo para vocês verem, vocês podem passar para aumentar realmente esse processo metabólico, tá bom? Então vamos lá, como é que nós vamos fazer esse procedimento? Então nós vamos utilizar, o primeiro deles nós vamos fazer uma leve esfoliação corporal, então a gente vai utilizar, olha, o ácido glicólico. Esse ácido glicólico, né, o pH dele é o suficiente somente para fazer uma esfoliação, para diminuir então essa adesão da capa córnea e para ter uma absorção maior aí dos ativos, tá? Então a gente vai fazer uma leve esfoliação. Depois nós vamos utilizar uma máscara detox que pode ser utilizada no corpo e na face. É muito legal essa máscara, tá? Porque ela melhora a função na produção de ATP, ela diminui, né, todo o processo oxidativo e ela auxilia também, pessoal, na síntese de colágeno. Então ela não faz só um detox e ela tem vários oligoelementos já associados, como zinco, manganês, magnésio, já vem associado para que a resposta celular seja mais positiva. Então, primeiro nós esfoliamos, depois nós fazemos uma detoxificação, que pode ser feita, né? Tem muita gente que faz com manta térmica, mas quem não tiver, essa máscara, tá? Tanto no facial quanto no corporal, ela faz uma detoxificação bem interessante. E aí nós fizemos, né? Detoxificamos, ou seja, vamos dar condições agora para essa célula adipositária responder ao nosso tratamento. Aí, na terceira etapa, nós vamos usar o Lipselute, tá? Eu gosto bastante porque ele é realmente, né, um antiglicante, tá? E ele tem o lipoxin. O que é o lipoxin? Além da cafeína, né? Ele tem a cafeína, que é lipolítica. Ele tem o lipoxin, que ele atua no receptor beta-adrenérgico, mas ele atua no receptor alfa-1, alfa-2 também, né? Ou seja, ele vai fazer o quê? Ele vai evitar que novas células adipocitárias sejam sintetizadas. Então, ele não só controla, né, essa hipertrofia, que ele vai fazer a lipólise, mas ele inibe que novas células sejam produzidas, ou seja, a hiperplasia. Olha que legal! E você consegue uma redução e manter essa redução por mais tempo. Quando ele faz isso, ele também evita que aquele ácido graxo volte novamente para aquele adipócito. E assim ele pode ser, então, entrar na beta-oxidação lá na mitocôndria e ele ser transformado em energia. Então eu tenho consumo aqui desse ácido graxo que foi liberado, tá? E por último, a gente vai usar o Lipotherm Slim. O que é legal dele, né? Ele também tem ativos para melhorar processos circulatórios, para melhorar essa oxigenação, e ele é antiglicante. Eu acho bacana porque ele tem ativos que atuam melhorando essa glicação desse tecido, tá? Então nós vamos fazer
esse protocolo, vou mostrar para vocês como que a gente faz. Precisa de aparelho? Não precisa. Ele pode ser um pré-tratamento, ele pode ser o tratamento. Por exemplo, você aplicou a máscara detox, depois da máscara detox você pode fazer uma radiofrequência e logo em seguida aplicar o lipocelute. E a sua paciente, ela vai levar o lipocelute para casa. Além de ação no tecido em reduzir a gordura localizada, ele também trabalha muito o processo da celulite, tá? Da hidrolipo, tá? Então a gente vai trabalhar de duas formas, né? Trabalhando não só a redução da gordura localizada, mas a diminuição do processo celulítico também. Gente, dá uma resposta muito legal. Eu utilizo e assim, eu não preciso fazer academia, depois do banho eu passo, tá? E quando eu vou fazer algum tipo de atividade eu também passo. É impressionante a qualidade do tecido e o auxílio na redução e na diminuição de edemas, ok? Então a gente vai para a prática, né, Carol? Porque senão eu falo muito, daqui a pouco a Carol me demite, tá bom? Então vamos lá, vou só tirar os produtos aqui, me preparar, trazer a paciente. Deixa eu só pegar aqui uma. Gente, alguma dúvida até aqui? Falei muito. Não tem problema, pega. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, Carol? Não, pode falar. Não? Então vamos lá. Gente, eu vou colocar os produtinhos aqui. Nós vamos pegando um a um pra gente fazer a demonstração pra vocês, tá? Então a nossa paciente já pode... Isso, chegou agora, perdeu a explicação teórica. Mas ó, vai ficar gravado, né, Carol? Assiste a prática, tá? E vocês vão assistir toda a aula teórica no Instagram da Pillline, ok? Vem cá, paciente. Se você quiser colocar ali pra você, Então vamos lá. Então aqui nós temos um abdômen. Não sei se a Carol consegue pegar. Dá pra pegar bem? Então aqui a gente tem uma paciente que ela tem... Não está no sobrepeso, né, paciente? mais ou menos. Ela tem uma gordurinha localizada, né, na região de abdômen, tá? A gente já avaliou, ela é fototipo 3, então ela pode utilizar, né, o ácido glicólico, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a antisepsia. Vamos pegar aqui a gase. Nós vamos usar a clorexidina, tá, pessoal? Para fazer uma antisepsia. Se alguém tiver alguma pergunta, a Carol vai me passando. Uma vez que a gente fez a antisepsia, né? Então nós vamos usar agora o ácido glicólico, tá?
para nós fazermos uma pequena, uma esfoliação bem leve, amolecendo essa capa de queratina, né? Vocês podem passar, ó, só um pouquinho que eu coloquei, faz uma distribuição bem uniforme. E você vai deixar 5 minutos, tá? Aqui eu vou retirar pra gente ter tempo para eu mostrar o passo a passo pra vocês, tá? Então a gente deixa 5 minutinhos. E depois tem que retirar com bastante água, tá? Nós temos que retirar com bastante água. Esse aqui, tá? Eu vou jogar aqui em você, tá? Pra gente neutralizar. Essa parte é bem importante que a gente retire tudo. Neutralize. Então eu passei o ácido glicólico e deixei por 5 minutos e vou retirar, tá? Retira-se com bastante água. Depois eu venho com a gaze seca. Ok? Próximo passo. Lembra que eu falei? Para auxiliar mais ainda na redução, eu vou usar o oligoelemento zinco, tá? Porque eu não sei como é a alimentação dessa paciente. Então eu coloco, ó, 1, 2, 3, 4 gotinhas. Faço o espalhamento. Quando você passa, você deixa agir por pelo menos 1 a 2 minutos antes de ir para o próximo passo, tá, gente? O que ele vai fazer? Ele vai melhorar essa condição celular. Na verdade, ele participa de mais de 300 reações, né, bioquímicas, tá? Uma delas é auxiliar nesse processo metabólico. Deixa de 1 a 2 minutinhos. E aí a gente vai vir com a máscara, tá? Então a gente vai usar a máscara detox que eu falei pra vocês. Ó, não precisa ser muito, tá, gente? Não precisa de muito. Ela tem uma espalhabilidade bem grande. Por quê? Porque eu posso fazer, espalhar, né, ó, até completa absorção. E só vou retirar mesmo excessos, tá? Deixa o cliente descansando por pelo menos 15 minutos com a máscara. Ela é bem, olha, ela tem uma espalhabilidade bem legal, tá? Você pode até auxiliar na motricidade intestinal enquanto ela age, tá? Nós vamos fazendo movimentos circulares com deslizamento, tá? Sempre empurrando, então a tração, né? O movimento de tração eu faço nesta direção. Quando eu venho para baixo eu não vou fazer, ó. Estou fazendo um movimento de tração. Você pode fazer de 5 a 8 vezes, vai dependendo, vai normalizando, vai diminuindo, tá? Passados 20 minutos com a máscara, eu só retiro mesmo o excesso, tá, gente?
Então eu só vou retirar o excesso da máscara. Então nós melhoramos a permeação, detoxificamos, tá? Nós vamos deixar essa máscara então agir, lembra, 20 minutos. Estou só retirando para que vocês possam ver passo a passo do procedimento e vocês percebam que eu não retirei tudo, só realmente o excesso, tá? Uma vez que eu já melhorei essa condição celular, já melhorei esse processo metabólico, agora eu vou vir com o redutor, que é o Serum Lip Cellulite, que tem o tripeptídeo 41, cafeína, tá? Ele melhora então a oxigenação do tecido e ajuda na lipólise, tá? Não só na lipólise, como também na absorção, né, de todos os nutrientes, na melhora circulatória. Lembra que a gente falou que nós temos que melhorar esse processo circulatório, tá? Então nós podemos fazer uma massagem nesse momento na nossa paciente. Eu gosto muito de pegar essa região, ó, tá? E liberar. Gosto muito de trabalhar na área central, eu trabalho bastante com acupuntura, então a gente trabalha aqui com pontos muito interessantes de digestão, de circulação, tá? Então com o dedo médio vou fazendo movimentos circulares. E aqui também eu vou fazendo movimentos circulares para baixo, eu continuo com essa linha. Aqui nós trabalhamos o ponto de bexiga, de redução, de emagrecimento, tá? Esse movimento você pode fazer de 3 até 5 minutos, quando você quer trabalhar mesmo essa redução da paciente, tá? Bem leve, gente, eu não estou usando peso, tá? Só estou ajudando na absorção e no contorno. Agora vai sendo absorvido. O Lip Cellulite você pode utilizar também com microcorrentes, tá? Você pode utilizar depois de uma rádio. Então você pode usar eletroterapia ou fototerapia associada, ok? Para você ter melhores resultados. Uma vez absorvido, então teve a permeação, nós vamos deixar 2 a 3 minutos, tá? Para depois entrar com o próximo passo, que é o Thermoslim. Quando você usa o Thermoslim, você pode optar por fazer uma drenagem, tá? Você abre pra mim, cara? Você pode optar por fazer uma drenagem linfática, tá? Ok. Ó, com pouco produto você já consegue
Uma absorção também grande. Aqui é interessante os movimentos serem suaves, tá? Muito suaves. Fazendo uma massagem para melhor ser absorvidos. Você pode usar pensamentos de jaquê. E só condução bem leve. Você pode fazer 1 a 2 vezes por semana, tá? A frequência seria 10 sessões, mas já na segunda sessão a paciente ela vê um resultado muito legal, principalmente se ela mudar alguns hábitos alimentares, né? E se ela seguir as orientações que você vai passar para ela, tá? Agora você só acalma. E assim, nós completamos esse procedimento para começarmos a trabalhar a redução da nossa paciente. Vocês viram que são poucos produtos, mas a eficácia desse tratamento ela é realmente impressionante. Os resultados são muito interessantes. Você já pode começar a trabalhar com a sua paciente, ok? Vou só abrir para perguntas. Alguma pergunta, Carol? Vou dar uma olhada. Gente, eu só vou tirar a lupa. Vou me afastar aqui da paciente. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Mesmo que acabe essa live, a gente vai continuar, eu respondo vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham aprendido, né? E que vocês tenham gostado. E agora, gente, mão na massa, pôr em prática, tá? Qualquer dúvida, a gente vai fazer também, né, Carol? Esse procedimento nós vamos fazer em PDF, então é só pedir aqui para a Pioline, já tem o protocolo pronto, já impresso, e a Pioline manda para você, tá bom? Diretamente para que você possa observar todo esse protocolo. Qualquer dúvida, então, eu estou aqui à disposição. Um grande abraço para vocês, excelente final de semana.